falando de economia. Fala de economia. Não basta pensar na economia. Economista. A economia encolheu. Assuntos da economia. Economia. Cara, economia. Economia. Olá, eu sou o Caio Megali, economista da XP, e esta é mais uma edição do nosso EconoCast, aquele bate-papo quinzenal de temas econômicos e financeiros que estão mexendo os mercados, estão mexendo os cenários com o time de economia aqui da XP. E esse é um episódio bem bacana e especial, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo o EconoCast, que é um podcast que já tem há bastante tempo, no estúdio. Normalmente o EconoCast ele é só o áudio e agora a gente resolveu trazer aqui para os estúdios. Vocês vão ter o desprazer de ver a minha cara aqui falando com vocês, mas pelo menos o prazer de ter também a Luísa, que é a nossa co-apresentadora aqui do podcast. E para esse primeiro podcast no estúdio, um tema super quente, né, que a Luísa vai apresentar agora, não é isso, Luísa? É isso, Caio. Pois é, temos uma grande novidade nesse episódio. A partir de agora, o EconoCast não é mais um podcast, é um videocast. Então, ali, para quem gosta, vocês também vão ter a oportunidade de ver os nossos episódios por vídeo aqui no nosso canal do YouTube, né? E para os novos ouvintes que não conhecem aqui o EconoCast, ele é um podcast de economia da XP, um bate-papo quinzenal com a equipe de analistas, onde nós comentamos sobre cenário econômico, mudanças em projeções, né, notícias, impactos do mercado e tudo relacionado à economia no Brasil e no mundo. E para estarmos aqui no YouTube hoje e estrearmos com chave de ouro, nada mais justo do que um convidado especial aqui conosco, né? Hoje, aqui comigo e com o Caio, temos a presença de Paulo Leme, presidente do Comitê de Alocação Global da XP Advisory US. Paulo, seja muito bem-vindo ao EconoCast. Eu estou animada aqui pelo nosso bate-papo e quem já conhece os conteúdos aqui da XP sabe que o Paulo participa ali todo início do mês das lives do Comitê de Alocação Global, né? Então, para aproveitar aqui a presença do Paulo, nada mais justo do que aprofundarmos um pouco nossa análise sobre os Estados Unidos, né? O cenário global ele tem sido chave para definir a dinâmica dos ativos dos países emergentes nesse ano, né? E o que vai acontecer adiante nos Estados Unidos ainda é muito incerto, né? O cenário não está claro. Aliás, hoje a gente grava esse episódio no primeiro dia que ocorreu o shutdown dos Estados Unidos. O shutdown, para quem não sabe, é quando o governo não chega a um acordo com o Congresso sobre o orçamento fiscal americano, então eles acabam tendo que encerrar ali os serviços considerados não essenciais, né? Então ali alguns serviços podem ser paralisados, né? Divulgações de dados econômicos, né? E aí, queria trazer o Paulo para comentar um pouco, Paulo, o que você está achando desse cenário, né? Qual que é a sua visão sobre esse shutdown? Vai durar muito tempo, pouco tempo? Bom, antes de mais nada, Caio, Luísa, muito obrigado pela honra de poder aqui começar aqui nesse nova fase aqui do podcast, do videocast, e é um prazer estar aqui com todos vocês, ouvintes e clientes. Eu acho que é um momento assim, muito importante, não só para a economia americana, como para a história política dos Estados Unidos também. Eu vejo com um grau muito elevado de preocupação todo o processo e a evolução política que a gente está tendo, e não só desde janeiro desse ano, mas é um processo que já vem de alguns anos, e envolve tanto os republicanos quanto os democratas, ou seja, eu sou apartidário nesse sentido. Mas, em primeiro lugar, ou seja, você olhando a história, a resposta à tua pergunta seria muito fácil, ou seja, em termos de funcionamento de mercado e posicionamento, especialmente de investidor de longo prazo, não é algo importante. Quando você vê o comportamento da bolsa, ela pode até cair antes do shutdown e ela tende a se recuperar. E quando ela não se recupera, foi por outras razões, como, por exemplo, o ciclo de alta de juros do Fed em 95. Ah, e em termos de renda fixa, você pode sim ter um pouco de pressão no mercado de treasuries, mas em termos de ordem de grandeza, você está falando de 5 a 10 basis points, e quando você tem um índice de volatilidade MOVE que pode chegar a 140, hoje ele está à metade, também assim o impacto acaba sendo pequeno. E você olha, nos últimos 30 anos, nós tivemos
20 episódios de um orçamento que não foi resolvido na data limite de 1º de outubro, dos quais 10 foram complicados, que levaram exatamente ao desligamento temporário de parte do funcionalismo público, e 3 deles foram sérios. E o mais sério é o do Trump, que é o de 2018 para 2019, que levou 35 dias, e onde o ponto importante era o funding, a dotação orçamentária para o muro que separa os Estados Unidos do México. Eu acho que hoje o que você tem em jogo são posições irreconciliáveis entre os democratas, que querem manter toda a parte de saúde pública e sistema de assistência pública, desde Obamacare até Medicare e outras formas de auxílio, e com um aumento, inclusive, do gasto de quase que de US$ 1 trilhão. E, por outro lado, você tem o Partido Republicano querendo cortar toda essa dotação orçamentária a esses programas, e uma mudança muito importante, cortes em várias áreas do governo americano. Então, a distância entre os democratas e os republicanos é enorme, mas como você precisa de 60 votos no Senado, você não tem a maioria de 2/3 que você precisa ter para passar, aprovar o orçamento. Então, eu acho que você tem um risco que isso possa vir a ser mais prolongado. Mas se eu tiver errado, eu acho que o que está por detrás, ou seja, em termos assim mais amplo, é um processo de complicação da previsibilidade, perda da previsibilidade política, ou seja, nós, como analistas e formuladores de cenários e de posicionamento de carteira, ah, a postura errática, imprevisível e, quando é previsível, é na direção equivocada da atual administração, torna esses exercícios, vai durar muito, vai ter impacto no mercado ou não, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, e eu acho que isso se estende, inclusive, até o próprio Fed. Então, a gente vai estar conversando hoje sobre perspectiva de taxa de juros, mas ela vai depender se, da mesma maneira como o governo provavelmente vai utilizar o fechamento da administração pública para tirar pedaços da administração pública e reduzir a folha de pagamentos e fechar uma série de agências que são controladas pelos democratas. Da mesma forma, a possível interferência no Fed, não só com a indicação do novo Fed Chair para substituir o Powell, cuja primeira reunião já seria em junho do ano que vem, e possível retirada de alguns dos governors, como a própria Lisa Cook, por exemplo. Então, tentar adivinhar o que vai estar por detrás, ou seja, não é só a parte estatística de dados, onde a gente está no ciclo, onde a gente está na parte de desemprego e inflação, mas é tentar entender quem que vai estar votando. E a amostra que a gente tem, que é o novo governor, Steve Myron, que foi a indicação do Trump, claramente o voto dele está assim, 8 desvios padrões abaixo da taxa de juros dos outros colegas do FONC. Então, se a gente for extrapolar e novos membros do FONC, você teria esse viés. Então, por isso que em algum momento o mercado chegou a precificar 2 cortes de 50 em 2026. Então, torna esse exercício muito difícil. Então, acho que o nome do jogo é imprevisibilidade. Excelente, Paulo. Queria pegar, antes da gente entrar aqui mais em detalhes do Fed, a sua exposição inicial foi muito boa para mostrar ali o desafio institucional, né, e a incerteza institucional que os Estados Unidos vive hoje. Então eu queria te perguntar 2 coisas a respeito disso. Primeiro, como você lê essa postura e esse objetivo do Trump? Ele está mais focado em temas domésticos, ou seja, ser ali conquistar mais espaço e perpetuar essa linha republicana no governo por mais tempo, ou ele está mais focado em temas globais, internacionais, a polarização com a China e se tornar digamos ali, um cara mais influente, né? Ter uma participação mais influente dos Estados Unidos no cenário global? Para onde a gente tem que olhar mais
para entender para onde o Trump está querendo chegar? É nessa disputa doméstica com democratas ou na disputa internacional com a China? Perfeito. Eu acho que elas são a manifestação da mesma coisa na esfera doméstica e na esfera internacional, ou seja, é uma tentativa de, ah, de conquista do poder absoluto, tanto a nível político, e a nível doméstico, dividindo as instituições, enfrentando as instituições e tirando a previsibilidade e esse sistema americano que sempre funcionou do Estado de Direito, contratual, de direito a processo. Então, aquilo que a gente costumava ver, então, por exemplo, quando saía um anúncio pelo secretário do Tesouro americano, você podia acreditar que aquilo ia ser implementado passo a passo dentro do marco da lei. Hoje você não sabe o que exatamente está por detrás, se é confiável ou não é confiável. Então, o grau de imprevisibilidade e de confiabilidade, inclusive até dos próprios dados que estão saindo e estarão saindo no futuro, ah, tornou a previsibilidade e a incerteza associada à economia americana muito elevada. Então, eu acho que sim, eu acho que no plano doméstico existe uma tentativa de domínio absoluto e inquestionável do poder, e inclusive com um sistema de checks and balances, sejam ele pelo legislativo, ou seja ele pelo judiciário, onde você tem todas as diferentes instâncias que podem ser questionadas, mas depois você ganha no tapetão no Supremo. Então, ele tem um controle total e absoluto. E ontem você teve um show importante de demonstração do poder do Powell com Hegseth, também indotrinando o alto comando das Forças Armadas Americanas, também assim, numa linha ideológica muito clara. Então, isso se manifesta também no plano internacional, onde é America First, e uma visão completamente equivocada do século XVIII, século XIX, mercantilista, onde você não entende os princípios básicos nem de comércio internacional, você não entende os princípios de que mobilidade de bens e serviços, você vai consumir mais por um preço menor e melhor o bem-estar econômico e social do americano, e você vê esse privilégio do comércio internacional como uma punição para o americano, quando é justamente ao contrário. E outra lição importante de comércio internacional é que, ao não haver a mobilidade de bens e serviços, ou seja, ao fechar a fronteira com tarifas de exportação, que ele vai continuar a intensificar esse processo de fechamento, a mobilidade do fator trabalho ou de capital é um substituto, é uma proxy para a falta de mobilidade de bens e serviços. Olha, se você fecha a fronteira em ambas, ou seja, dos portos e também fecha a fronteira à imigração, então você acaba tendo uma pressão não só de uma redução um choque de oferta ao reduzir a oferta de trabalho, como também uma pressão sobre os salários reais importantes. Então, é uma visão de isolamento, uma visão de autarquia, e sim, é uma visão de predomínio global, onde praticamente destruiu e a terra arrasada toda a arquitetura de política internacional do pós-guerra, e também a cooperação internacional que foi selada no Acordo de Bretton Woods. Então, você taca fogo nisso tudo e elimina tudo. Mas, como sempre em economia, os resultados são sempre o oposto do que o político imagina. Então, é exatamente essa divisão global que supostamente fortaleceria os Estados Unidos. Eu acho que ela vai enfraquecê-lo, eu acho que vai empobrecer os Estados Unidos, e ao mesmo tempo ele vai fortalecer ah, o surgimento, não só a consolidação da China, da Rússia, como também quando você não tem uma liderança global e não pode mais confiar nos Estados Unidos como fiel da balança, então você tem uma série de estados autoritários oportunistas que podem surgir na esfera internacional. Então, aquela previsibilidade, aquela ordem que levou à prosperidade do pós-guerra, de crescimento, de enriquecimento,
de mobilidade de capitais, de aprofundação financeira, a gente está num processo de destruição desses alicerces importantíssimos, mas eu acho que, para mim, dentro da dificuldade de prever o que vai acontecer e como termina, eu acho que a única coisa que é fácil de antecipar é que acaba mal para os Estados Unidos e acaba bem para a China. Que coisa, hein? Que mudança completa de cenário na principal economia do mundo, especialmente para nós aqui no Brasil, que estamos na América, com essa mudança de doutrina política e econômica que você está nos descrevendo. Mas vamos para o curto prazo, né, Luísa? Vamos, assim, acho que uma das coisas que você mencionou é essa prática neomercantilista, assim, de Donald Trump, com a imposição de tarifas. Se eu não me engano, a gente tá ali com as maiores tarifas desde 1930, né? O que é bem relevante ali para a economia dos Estados Unidos e tem impactado nas decisões de mercado para a política monetária do Fed, né? A gente está tendo dados mistos de emprego e sinais incipientes dessas tarifas ali nos dados de inflação, por exemplo. E aí eu queria perguntar para você como que você está analisando esse cenário, né? Como que você avaliou, por exemplo, a última decisão do Fed e o que que você está esperando para as próximas, né? Principalmente ali com o desenrolar dos próximos dados. Como é que você está vendo as próximas decisões? Se corta mesmo em outubro, como o mercado está colocando, ou não, por causa desses dados mais fortes? Temos dois cortes precificados na curva. Como é que você está vendo o curto prazo aqui do Fed? Eu não sei, Caio, eu ia perguntar para você e para a Luísa, porque eu estou perdido aqui. Não, mas seriamente, eu acho assim que você tem que olhar três coisas, né? Quer dizer, o que eu acho que deveria acontecer, em segundo lugar, o que o Fed está pensando em fazer, e terceiro, o que o mercado acredita que vai acontecer, que são três coisas que não se batem. Eu me lembro que em momentos com Greenspan, por exemplo, que as três coisas eram idênticas, então a previsibilidade e a confiabilidade era tão grande que esses três discursos estavam sempre alinhados. Então, começando em primeiro lugar pelo do que ele deveria fazer, que é a nossa opinião no GAAC. Então, o estado de saúde e rumores sobre a morte da economia americana são precipitados e são incorretos. Então, eu acho que todo o susto que ocorreu devido aos primeiros dados de desemprego preocupando não só o Fed como os analistas em Wall Street, eu acho que são exagerados. A economia americana está crescendo, cresceu quase que 4% no segundo tri, e os dados do Fed de Atlanta eu acho que são exagerados, mas você tem praticamente trimestre fechado, mostrando 3,9 de crescimento. Será que esse foi o crescimento no terceiro tri? Não, mas eu diria que foi entre 2,5, talvez até 3. Então, a economia está crescendo muito acima do PIB potencial. Então, a gente está numa situação de emergência de começar a cortar juros porque uma recessão é iminente. A resposta é não. Em segundo lugar, quando você faz uma métrica simples de qual é o desvio padrão da inflação atual com relação à meta e o desvio padrão da taxa de desemprego com a média histórica, a inflação está quase que meio desvio padrão acima da média histórica, portanto, o meu problema hoje é inflação acima da meta em 3%, enquanto que desemprego está quase que um desvio padrão abaixo da média histórica. Então, eu acho que a minha preocupação está mais em linha com os COCs do FONC, como o Alberto Musalem, de que, ok, você queria cortar em setembro, cortou, mas eu não cortaria em outubro, eu esperaria os dados, e agora você tem a nova complicação, será que o governo americano vai estar aberto e vai poder gerar os dados de atividade de conjuntura para a decisão de outubro ou não? Mas eu acho que ele poderia cortar em dezembro, então eu esperaria só mais um corte esse ano, seguido, então levaria a taxa Fed Funds para 3,75 e seguido de três cortes no ano que vem, então com a taxa terminal de 3%. Então essa seria a minha visão. O Fed, na realidade, quando você olha não só o discurso do Powell, como também dos governadores e os presidentes regionais,
é de que, olha, vai ser de reunião para reunião. E quando você olha a dispersão dos dot plots, que são as projeções individuais de cada membro do FONC, mostra que você tem uma terminal de até 2%, que é o Steve Myron, que foi designado pelo Trump, até de 4%. Então, quer dizer, você tem um intervalo de incerteza gigantesco dentro do próprio Fed. Então, ele se absteve de dar um forward guidance. Então, eu acho que sim, é possível que tenha mais um corte, mais provável em dezembro, porque esses dados de atividade que estão saindo são fortes. A gente tem que ver como vai sair o desemprego no mês de setembro e o non-farm payrolls. A partir de 2026, quando eu esperaria 3 cortes, vai depender de quem vai estar no Fed a partir de maio. Então, se você coloca um Dove como presidente do Fed, e ele está entrevistando, se eu não me engano, 11 candidatos. Você tem algumas figuras que são bem dovish, inclusive o próprio membro atual do FONC, que é o Christopher Waller. Você tem a Michelle Baumann, que era conhecida como Hawk, mas os dois estão em campanha e agora são a favor de vários cortes imediatos de taxa de juros. E, ao mesmo tempo, você tem alguns Hawks, como Alberto Moussalem e até a própria Sue Collins, do Fed de Boston, que tradicionalmente ela é mais cautelosa, ela é muito equilibrada, mas eu tenho visto as novas declarações como vamos devagar, a inflação não está bem e talvez esse anúncio da morte da economia americana foi precipitado e não é correto. Então, eu acho que 2026 vai depender de quem vai estar no Fed. Então, o Fed vai de reunião em reunião, ele está desorientado e está completamente dividido, e o que vai definir vai ser não só um novo Fed Chair, como também os novos membros que eventualmente substituiriam aqueles que sairão ou vão ser eh, convidados a se retirar do Fed. E o mercado, ele tinha uma visão exagerada, ou seja, a gente vem de uma posição de cortes de até 2%, e que poderia ocorrer se você tiver uma invasão de amigos do Trump no FONC. Mas agora ele está se equilibrando, ou seja, quando você vê a mediana de consensos, eu gosto de olhar os contratos futuros de Fed Funds do CME, então está te dando, coincidindo com a nossa leitura de 3%. Então eu diria que o cenário mais provável é que você vai estar entre 2,75 e 3,25. Então essa é a distribuição que dá praticamente 3 quartos, ou 75% de probabilidade, é o que o mercado está atribuindo. Mas, novamente, concluo aqui essa parte com a ressalva de que o grau de incerteza é muito pouco, é muito raro você ter essa incerteza, e eu acho que daqui até o final do ano esse cenário vai mudar umas 5 vezes. Boa, boa. Não, eu tendo a concordar, Paulo, com essa visão mais cautelosa do Fed, inclusive, porque quando a gente olha para esse grupo mais amplo de dados, fora o payroll mesmo ali, que deu uma boa enfraquecida, alguma coisa no mercado de trabalho, o resto está bem firme. Então me parece até meio assimétrico se sai um dado mais forte de mercado de trabalho por qualquer razão. Se sair dados, né? Porque agora a gente está nesse processo de, eventualmente, um shutdown que a gente não consiga ler os dados correntes, mas um dado mais forte pode tirar um pouco dessa empolgação do mercado que colocou vários cortes de juros para frente. Mas eu queria agora, sim, aproveitar que você comentou um pouco da transição do Fed, falou da institucionalidade. Eu entrei no mercado financeiro em 97. A Paulo já estava por aqui, a Luísa estava longe de nascer, né? Mas eu me lembro que uma das primeiras coisas, o que estava se comemorando naquele ano de 97, Paulo, eram os 10 anos de Greenspan, né? Que era visto ali como uma figura que foi emblemática e chave ali na condução de política monetária dos Estados Unidos, e continuou. No final teve aquela polêmica toda com a crise financeira, mas eu acho que ele segue sendo um presidente de referência. Depois veio o Bernanke, também com muita serenidade, muito estofo técnico, e ao longo desse tempo todo a gente se acostumou, principalmente nós aqui nos países emergentes que chacoalham mais, nos acostumamos a ter no Fed uma boia de segurança, né? A gente sabia que ali tinha uma ilha de instabilidade forte, firme, que a todo momento ali
Eu entrei em julho de 97 no mercado, logo depois veio a crise da Tailândia e todas aquelas crises financeiras depois as crises do mercado, dos mercados emergentes da América Latina, depois a crise de 2008, etc. Nesse momento, em todos esses momentos, o Fed foi muito importante. Se nós formos para um Fed mais político, mais instável, menos técnico ou mais ideológico, como é que o mundo se equilibra sem o Fed seguro para nos salvar em momentos de crise? Como é que você vê o equilíbrio do mercado financeiro nesse mundo diferente? Não, excelente pergunta e reflexão, Caio. E a resposta é difícil, vou tentar fazer aqui o melhor possível, mas eu diria que o que eu aprendi, eu acho que o resumo desde janeiro desse ano sobre essa administração é que pensar no impensável é a maneira correta de abordar cenários e traçar cenários. E então, o que a gente tem que pensar com relação aos Estados Unidos é que os Estados Unidos é o ativo de reserva internacional, ou seja, o dólar é o padrão monetário internacional, não só por mérito institucional, de previsibilidade, de confiabilidade, não só do Fed, como do Tesouro Americano e de todas as instituições americanas, como também é o ativo livre de risco. Então, quando você faz qualquer cálculo de custo de capital, então você coloca um Treasury de 3 meses, um T-bill de 3 meses, ou então quando você olha o Equity Risk Premium, você olha com um Treasury de 10 anos e a gente não tem no Brasil o nosso custo da dívida absoluta. Nossa dívida é um spread sobre Treasuries. Então, a confiabilidade do Fed e do Treasury, então acho que não é só o Fed, como também é o Treasury. Eu acho que riscos ao enfraquecimento institucional poderão dar início à corrosão desses dois pilares dessa arquitetura que foi construída após a Segunda Guerra, desde Bretton Woods, que está sendo deliberadamente dinamitada por esse governo, no sentido de que não acreditar que isso tenha sido funcionado a favor dos Estados Unidos. Então, eu diria que a direção, para mim, é muito clara, é de uma corrosão da credibilidade institucional, tanto do Fed como do Tesouro Americano. Eu espero que os atuais membros, e tem pessoas de alto calibre intelectual e de integridade inquestionável dentro do Fed, não só a nível de governadores, como também de funcionários de carreira do Fed, mas a ideia é corroer para poder conquistar, e a visão é uma visão de cheap money e uma visão absurda do Steve Myron de que, na realidade, ser padrão internacional monetário é um desserviço e que os Estados Unidos pagam um preço altíssimo por isso. Quando eu acho que é exatamente ao contrário, quando você impõe um imposto inflacionário, cobra senhoriagem que vale 0,7% do PIB ao ano e pode colocar um imposto inflacionário para reduzir a tua dívida pública, isso aí é dinheiro grátis, você está comendo às custas dos teus parceiros comerciais. Quem que não quer ter o privilégio de estar nessa posição? Bom, pelo jeito o Trump não gosta dessa posição e estão se auto-sabotando. Então, a consequência, exatamente indo à tua pergunta, eu não sei o grau de, assim, quão grave vai ser e quão rápida vai ser essa corrosão institucional, mas eu diria que se eles tentarem controlar a real de juros, que vai ser diferente daquela taxa real de equilíbrio do mercado, que tem que ser uma taxa neutra alta, e o Steve Myron disse exatamente que ela é mais baixa. No momento que você está aumentando a dívida pública de uma maneira absurda, então as coisas não fecham, né? Então, se você controla, eu controlo a quantidade de moeda, quem controla o preço da moeda é o mercado, ou seja, em economia é lei de Marshall, ou você controla o preço ou quantidade, mas você não controla os dois. Então, se o governo Trump tenta controlar quantidades, e é o que ele vai tentar fazer, um enfoque quantitativo, então, quem vai definir os preços vai ser o mercado. Então, acho que esse que é o risco, que a variável residual
desse modelo vai ser a inflação e a taxa de câmbio. Então, quanto mais a gente se desviar ou quanto mais fragilizar institucionalmente o Banco Central, o Fed e o Treasury americano, então maior será a inflação de longo prazo e mais fraco vai ser o dólar, que tem uma implicação muito importante, que a gente já viu o aperitivo nas economias emergentes e no Brasil. Eu acho que apesar de uma série de desafios importantes políticos brasileiros, você tem uma valorização do real importante. Então, eu acho que a pauta exatamente global é provavelmente a taxa de equilíbrio de inflação, ela é mais alta do que os 2% que são a meta e vai junto numa moeda que continua sendo sobrevalorizada, que é o dólar, que ainda tem mais 10, 15% reais efetivos de poder se desvalorizar. E a única razão pela qual esse processo não é mais acelerado é porque as alternativas ao dólar são muito piores. Então, você coloca a China na mesa. Então, antes de tentar sentar na mesa e discutir se o yuan pode ser um ativo de reserva internacional, abra sua conta de capital, depois a gente conversa É e torna a isso. sua moeda conversível. Então, eu acho que o que ainda salva o dólar nos Estados Unidos é isso. Mas, novamente, eu acho que a gente está num momento histórico importante de grandes mudanças institucionais e com consequências que eu acho que não vão ser positivas de longo prazo. Uma aula e muitas reflexões para a gente fazer aqui para frente. Obrigado, Paulo. Nesse sentido, Caio, só queria uma última pergunta para você agora. A gente teve uma visão muito clara, assim, dos Estados Unidos, mas acho que vale a gente falar levemente como que todo esse cenário, todas essas incertezas comerciais, fiscais, institucionais, na maior economia do mundo, pode influenciar o Brasil. Eu acho que o médio prazo o Paulo falou, né? Volatilidade mais inflação lá. Provavelmente uma desvalorização do dólar acaba nos beneficiando, né? O real valoriza junto. O Paulo mencionou isso, mas eu acho que isso também vai depender de como é que for a aversão a risco ao longo do tempo. Agora, no curto prazo, o Fed ter cortado ajudou o Banco Central, o real se valorizou um pouco mais, mas o nosso Banco Central aqui não parece muito, eu acho que corretamente, na linha de abraçar esse cenário e já sair cortando juros. Eu acho que ele vai ser mais conservador e a gente precisa avaliar também como é que o Fed vai se comportar nas próximas reuniões. Se for o cenário um pouco que o Paulo desenhou, um corte só, talvez o mercado reaja, levantando um pouco taxas, voltando um pouco o real e reforça o cenário de que o Banco Central, pelo menos esse ano, deve ficar com as taxas de juros em 15%, e se o dólar continuar se desvalorizando, o real pode escorregar um pouco mais, que pode ser positivo para os ativos emergentes, embora esse cenário de incerteza continue muito elevado. Então, o cenário que a gente vê nos Estados Unidos é um cenário de mudança, não só na economia americana, nas instituições americanas, como também nas instituições globais, ou seja, na ordem econômica e financeira global. Por um lado, isso é um desafio de você navegar mares que você jamais navegados. Por outro lado, eu acho que para o Brasil é uma oportunidade. Então, o que eu vejo é um rearranjo das cartas e das regras do jogo e que um novo equilíbrio provavelmente vai surgir daqui a 5, 10, 15, 20 anos, em que se nós ficarmos só olhando para coisas estritamente de Brasília, talvez a gente perca uma oportunidade fantástica de se reposicionar como nação, não só em termos de comércio internacional, em termos diplomáticos, e que eu acho que o Brasil pode sair fortalecido nessa nova arquitetura que está por ser construída e sabendo que a gente não tem nenhuma planta, nenhum projeto ainda para onde a gente está indo. Então, eu acho que mudança é sempre oportunidade. Então, o risco para o Brasil não é tanto o que acontece nos Estados Unidos, mas é não ter uma estratégia e não ter um plano. Uma grande aula dos dois ali. Vamos ter que continuar acompanhando. Bastante incerteza, ainda a gente vem enfatizando isso nos episódios do EconoCast ao longo do ano. A gente já está em outubro, mas ainda muita incerteza daqui para frente, até para dezembro, né? Então, aqui agradeço imensamente a presença do Paulo aqui conosco. Aqui no EconoCast a gente vai continuar trazendo atualizações sobre esse e outros diversos assuntos assim, que impactam a economia. Muito obrigada aos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato
formato do EconoCast, agora em vídeo, e continue acompanhando os novos episódios no seu tocador de podcast ou no YouTube agora. E lembrando que todas as nossas análises, relatórios e recomendações você pode encontrar em nossa página www.conteúdos.xpi.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo EconoCast. Obrigado a todos, obrigado, Paulo. Obrigado a vocês, um abraço. Até Abraço a logo, todos até os o clientes. próximo.